Boa noite, irmãos. É uma alegria para mim estar com vocês nessa noite. É uma alegria e um privilégio nós pudermos nos reunirmos para falar do amor de Jesus e aprendermos mais dele. E com alegria nós vamos estudar, vamos olhar para esse texto e aplicar nas nossas vidas aquilo que Deus tem para nós. Aquilo que a palavra dele tem para nós. Amém? Então eu convido os irmãos a venham e vejam. João, capítulo 1, versículos 43 a 51. João, capítulo 1, versículos 43 até o 51. A palavra do Senhor diz assim: No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhes: Siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhes disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: Venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: Aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: De onde me conheces? Jesus respondeu: Eu o vi quando você estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: Mestre, tu és filho de Deus, tu és rei de Israel. Jesus disse: Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: Digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vamos orar, irmãos? Deus, nós ousamos estar na Tua presença, ó Pai. Nós não merecemos estar na Tua presença. Mas a Tua cruz, ó Jesus, nos permite tal privilégio de estarmos aqui nessa noite, reunidos como Igreja Santa do Senhor. Pai, fale aos nossos corações através da Tua Santa Palavra, Pai. Que nós possamos aprender mais do Senhor. Que nós possamos mudar as nossas vidas, buscarmos santificação, buscarmos, Senhor, aplicar tudo aquilo que a Tua Palavra tem nos ensinado, dia a dia, Senhor. Que nós possamos aprender com Jesus mais uma vez, ó Pai. Que o Senhor possa iluminar as nossas vidas e nos dê sabedoria para entendermos tudo isso. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Venham e vejam. Esta foi a resposta de Filipe quando Natanael o questionou a respeito de Jesus. Estamos aqui, irmãos, no quarto dia desde que João Batista começa a pregar no deserto, ou começa a proclamar no deserto, voz que grita no deserto, clama no deserto. Nós estamos aqui no quarto dia. No primeiro dia, João Batista foi questionado a respeito dele ser o Messias. No segundo dia, João diz assim: Vejam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No terceiro dia, quando João estava com os seus discípulos e Jesus se aproxima, João diz aos seus discípulos: Vejam o Cordeiro de Deus.
O versículo 38 diz que quando os discípulos estavam seguindo a Jesus, Jesus perguntou a eles: o que vocês querem? E eles perguntaram para Jesus: onde você está hospedado? E Jesus respondeu a eles, versículo 39, venham e verão. Venham e verão. Irmãos, João Batista não estava aqui apresentando uma ideia para aqueles homens comprarem. Uma ideia qualquer. João Batista não estava oferecendo para eles uma palavra de motivação ou uma palavra motivacional. João Batista não estava dando nenhuma tarefa para eles. Não estava pedindo para eles pagarem uma promessa ou fazerem qualquer outro tipo de coisa. Mas João estava apresentando a eles uma pessoa da qual eles deveriam seguir e obedecer. João apresentou a eles uma pessoa que eles deveriam seguir e obedecer. O cristianismo, ele não é um lugar para nós ficarmos parados. O cristianismo é o caminho que nós devemos andar. Para nós andarmos por esse caminho, nós precisamos estar dispostos. Precisamos estar dispostos. Nós vimos na última mensagem que eu preguei aqui que nós precisamos estar disponíveis. E agora nós precisamos estar dispostos a andarmos por esse caminho. O versículo 43 diz assim: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia quando encontrou Filipe. Disse-lhe: siga-me. Siga-me. Irmãos, a relação que nós temos com Jesus hoje não nos tira desse mundo, nesse momento. Não nos tira desse mundo. Mas a relação que nós temos com Jesus nos dá a responsabilidade de testemunharmos dele, de testemunharmos do seu amor. Foi isso que Filipe fez logo quando encontrou Natanael. Imediatamente, quando ele encontra com Natanael, ele diz: venha, veja. Nós precisamos testemunhar de Jesus para as pessoas. Nós precisamos dizer para as pessoas: venham e vejam o meu Jesus. Irmãos, há várias formas de como as pessoas se entregam a Jesus. Todos nós somos diferentes. Todos nós recebemos abordagens do Evangelho de uma maneira diferente. Mas todas as formas devem conduzir a Jesus, a Cristo. Olha só, André seguiu a Jesus porque João Batista apontou como o Cordeiro de Deus. Depois André abordou Pedro. Depois o próprio Jesus alcança Filipe. E depois Filipe a Natanael. E anuncia a extraordinária descoberta. Achamos, versículo 44, aquele sobre quem Moisés escreveu na lei. É isso que Filipe diz a Natanael quando encontra com ele. Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei. Há diferentes formas de como as pessoas conhecem a Cristo. A maneira da qual eu me converti é diferente da maneira da qual os irmãos se converteram. Da maneira que os irmãos foram chamados. Mas todos aqueles que foram chamados e se arrependeram dos seus pecados
e creram em Jesus Cristo como Filho de Deus, esses sim são regenerados, quer dizer, esses sim nascem de novo, pelo mesmo Espírito, pelo Espírito Santo do Senhor. Essas pessoas que se arrependem dos seus pecados, que creem em Jesus, elas são lavadas pelo sangue do Cordeiro. E ao mesmo tempo, serve ao único Deus, como nós estamos fazendo aqui nessa noite. Entregando as nossas vidas num culto vivo, num sacrifício vivo. Porque um dia nós nos arrependemos dos nossos pecados e cremos no Filho de Deus. E hoje nós estamos aqui reunidos, um só corpo, lavados pelo sangue de Cristo. O texto vai dizer que no quarto dia, no dia seguinte, nem André, nem Pedro, nem João, nem Filipe resistiram ao chamado de Jesus. Quando Jesus nos chama, é impossível nós resistirmos. No mesmo momento em que aqueles homens foram chamados, eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Eles estavam dispostos a seguirem a Jesus. Por quê? Porque eles sabiam quem era o seu Senhor. Porque eles sabiam quem era Jesus, o Mestre que os livraria. Irmãos, infelizmente, nós às vezes deixamos de seguir a Jesus. Nós deixamos de seguir a Jesus quando nós estamos dando valor às coisas desse mundo. Quando nós estamos perdendo tempo com as coisas desse mundo. Quando nós estamos dando valor a coisas sem importâncias, coisas que perecem, coisas que são transitórias, coisas que não têm nenhum valor para o reino de Deus. É dessa maneira que nós deixamos de seguir a Jesus muitas vezes. Porque nós damos mais importância às coisas desse mundo, às coisas que esse mundo tem para nos oferecer, do que o próprio chamado dele. Um dia Jesus nos chamou e nós o seguimos. Por que nós temos deixado de seguir a Jesus? Por que que nós estamos fazendo isso? Ou por que nós fazemos isso? Quanto tempo nós estamos gastando com coisas que nos afastam de Deus? Quanto tempo no nosso dia a dia? Quanto tempo a gente está negligenciando as coisas santas? A palavra do Senhor, tempo de oração. Tudo é mais importante, menos as coisas de Deus. Mas só que nós cremos na sua mensagem. Nós cremos na mensagem da cruz. Amém? Na última ceia nós cantamos um hino aqui. Todos nós cantamos. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Foi isso que nós cantamos na ceia passada. Mas será que nós estamos vivendo isso? Será que realmente nós amamos a mensagem da cruz? E será que nós vamos proclamar até morrer? Vamos deixar de lado as coisas do mundo e focarmos em Jesus, nas coisas do seu reino?
uma das coisas que me deixam mais tristes é que eu sei de todas essas coisas, que nós sabemos de todas essas coisas. Nós sabemos que Jesus é o caminho, nós sabemos que Ele é a vida, e nós sabemos que ninguém vai a Deus se não for por Jesus. Nós sabemos de todas essas coisas. E por que que nós estamos negligenciando a Jesus? Estamos dispostos para tudo, tudo. Será que as coisas desse mundo, elas têm mais valor para nós? Tem mais importância? Tem mais prioridade? Será que as coisas desse mundo têm mais importância, mais prioridade? Onde está o nosso coração? Onde está o nosso coração? João vai falar para nós, vai mostrar para a gente, que quando Jesus chamou aqueles homens, eles imediatamente seguiram a Jesus. Nada mais era importante para aqueles homens. Eles estavam com os seus corações dispostos a seguirem ao Senhor. Será que realmente nós estamos dispostos a seguirem a Jesus, ou a seguirmos a Jesus? Será que nós estamos dispostos a deixar os pecados que nós temos cometidos de lado? Estamos dispostos a procurar a nos santificar dia após dia, uma vida de santidade? Estamos dispostos a trabalhar na obra aqui da igreja? Em que lugar a igreja fica na nossa programação, na semana, do mês, do ano? Será que eu tenho preferência por algum tipo de programação, que eu só vou naquela programação, e eu sento somente como um espectador, não faço nada, não sirvo, só ouço, só me alimento, mas só que eu não ofereço nada para ninguém? Como está sendo a nossa vida como culto de adoração? Quais são as áreas das nossas vidas que nós precisamos santificar ao Senhor? O que nós estamos deixando de lado? Deixando para depois? Irmãos, não existe nada melhor do que estarmos aqui reunidos como igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor, ela não vai acabar, ela não vai perecer. Mas a igreja do Senhor vai subir, vai se casar com o noivo. O que é mais importante para nós do que estarmos domingo à noite aqui, todos reunidos? Será que o futebol é mais importante? Ou estar sentado no sofá, um domingo todo, assistindo televisão? Ou qualquer outro tipo de atividade, do que estarmos aqui, domingo após domingo, louvando, exaltando o nosso Deus como igreja santa e imaculada? Nós estamos vendo aqui na EBD, nós estamos falando sobre a cruz de Cristo. Quantas vezes já falamos no texto de João, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quantas vezes nós estamos vendo isso repetidamente? Será que não está sendo suficiente para a gente? Para a gente ter uma vida íntegra, inteira, perante o nosso Senhor, entregando as nossas vidas de uma maneira total. Uma outra coisa
que aqueles homens estavam preocupados, estavam dispostos, eram levar as pessoas para Jesus. Eles estavam prontos para isso. João Batista fez isso com André. André fez isso com Pedro. Jesus com Filipe. Filipe com Natanael. A relação que temos com Jesus não nos tira desse mundo, mas essa relação nos dá a responsabilidade de testemunharmos sobre Ele para as pessoas. Será que nós estamos dispostos a fazer isso? Tem uma frase do Kate Green, que diz assim: Cristo morreu de braços abertos. Será que podemos viver uma vida espiritual de braços cruzados? Será que nós podemos viver uma vida espiritual de braços cruzados? Onde o mais importante é o meu reino, não o reino de Deus. As minhas coisas, não as coisas de Deus. A minha vontade, não a vontade de Deus. Será que nós podemos realmente viver uma vida espiritual de braços cruzados? Irmãos, as nossas atitudes, depois que Jesus se revelou a nós, deve ser a de refletir a sua glória na terra. Precisamos falar para as pessoas do seu amor. Precisamos falar para as pessoas: venham e vejam. Venham e vejam o que Jesus fez por mim. Venham e vejam a minha vida. Será que eu posso falar isso para as pessoas? Venham e vejam a minha vida, porque eu estou me santificando, estou buscando a Deus, e a minha vida reflete a glória de Deus, e eu estou me parecendo com Jesus. Será que eu posso falar isso para as pessoas? Venham e vejam a minha vida. A minha vida está refletindo a glória de Deus? Irmãos, para tudo isso, para nós caminharmos por esse caminho, nós precisamos estar dispostos. Dispostos. O segundo ponto: para nós andarmos por esse caminho, precisamos crer sem condições. Crer sem condições. Versículos 45 a 46. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Venham e vejam. É o 45 e o 46, eu li o 46 e o 47, perdão. 45, Filipe encontrou Natanael e lhes disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O pensamento de Natanael era: como o Messias, o libertador, pode vir de uma vila tão insignificante, uma vila humilde, pobre, onde havia rivalidade entre as vilas ali. Natanael, provavelmente, ele reagiu de uma forma verdadeira, porque ele era um estudioso da palavra, das Escrituras. Ele sabia que nem um filho de José, vindo de Nazaré, poderia ser o Messias. Porque as Escrituras não falaram disso. Talvez a pergunta de Natanael possa provocar um ponto de interrogação nas nossas mentes. Quem é Jesus? Quem é Jesus?
Se alguém perguntar para vocês hoje, quem é Jesus? O que vocês vão responder? O que vocês vão responder? A gente pode usar a própria Bíblia para responder essas perguntas. Como Jesus, nós vimos na EBD, como Jesus usou a própria palavra para falar ali no deserto, quando Jesus estava no deserto, passando por provações. Jesus usa a própria Bíblia para responder a Satanás. E nós podemos usar a própria Bíblia para responder para as pessoas quem é Jesus. O versículo 29 do capítulo 1 diz que ele é o Cordeiro. Me ajudem nesse versículo que eu não me lembro. Ele é o Cordeiro. Eu não ouvi, por favor. O versículo 33 vai dizer que ele batiza com o Espírito Santo. O versículo 38 diz que ele é o grande mestre dos homens. O versículo 42 diz que ele é o rei, o único que é merecedor de toda a nossa adoração, o único merecedor de toda a nossa vida, que nós possamos entregar a nossa vida a ele. Ele é o único que nós devemos adorar. Ele é o único que nós devemos buscar. Sabemos quem é Jesus, sabemos que ele foi moído naquela cruz para nos libertar, do poder do pecado. Sabemos que o teu Espírito Santo habita em nós, sabemos que não existe outro Deus além dele, e que ele é o único que merece a nossa atenção, ele é o único que merece as nossas vidas. Nós precisamos crer nele sem condições, irmãos. Quantas coisas nós colocamos antes de Deus? Se. Eu me lembro de pessoas que dizem que não querem seguir o caminho, porque tem alguns pecados ainda que elas precisam se livrar. Depois que eu me livrar, por exemplo, do vício do cigarro, eu ouvi muito isso. Depois que eu me livrar do vício do cigarro, eu vou seguir a Jesus. Depois. Nós que já somos convertidos, nós sempre falamos, depois eu vou fazer a minha devocional, depois eu vou orar, depois eu vou falar de Jesus para aquela pessoa. Talvez você nunca mais veja aquela pessoa. Talvez Jesus volte hoje ainda e você não falou de Jesus para aquela pessoa que você está pensando aí e agora. Eu deixo para depois. Quando Natanael questiona Filipe, Filipe no mesmo momento diz, venha e veja. Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não conhece a Jesus, eu digo para você, venha e veja. Venha e veja. Creia em Jesus Cristo sem condições. Se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus. Creia no Filho de Deus. Sem Ele não há perdão de pecados. Sem Ele não há salvação para a sua vida. Venham e vejam. Para andarmos nesse caminho, nós precisamos crer sem condições. Sem condições. Último ponto e o final. Quando andamos por esse caminho, não há como resistir. Não há como resistir. Versículo 47 a 49. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael, de onde me conheces? Jesus respondeu,
Eu o vi quando você estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Natanael tinha um conhecimento limitado, mas um coração sincero. Ele era um homem que não era falso. Ele realmente estava aguardando o Messias, como todo aquele povo estava. E quando Jesus o chama, ele não resiste. Ele se rende e confessa que Jesus é o seu mestre. Que Jesus é o Filho de Deus. E que Jesus é o Rei de Israel. Será que nós estamos confessando a Jesus que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o dono das nossas vidas? Irmãos, nós não podemos esquecer que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele é soberano sobre todas as coisas. Nós não podemos esquecer dessa verdade. Se as coisas acontecem nas nossas vidas, é porque Ele está permitindo, porque Ele está no controle. Está no controle das nossas vidas. Está no controle de todas as coisas. Nós precisamos ser sinceros, realmente. E lembrarmos que sem Ele, nós não somos nada. Sem Ele, nós estamos perdidos. Sem Ele, nós estamos mortos. Nós não somos nada sem Ele. Irmãos, Ele nos conhece. Um dos salmos que eu mais gosto, Salmo 139. Tem tantas verdades naquele salmo. E o Salmo 139, versículo 7, diz assim: para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde eu poderei escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Deus está no controle de tudo. Deus está vendo cada detalhe, cada passo das nossas vidas. É impossível fugirmos da presença dEle. Quando Jesus nos chama, nós não temos dúvida a respeito de quem Ele é. Natanael não teve dúvida quando Jesus chamou. Será que nós temos alguma dúvida ainda? De quem é Jesus? E se nós não temos dúvidas, mas só que nós não entregamos ainda as nossas vidas, os nossos corações a Ele, o que nós estamos esperando? O que nós estamos esperando para entregarmos realmente as nossas vidas? Para a salvação, entregarmos as nossas vidas para a santificação, para ter uma vida reta diante dEle. O que nós estamos esperando? Não resista a Jesus. Não resista, Ele é o Filho de Deus. Ele pode nos libertar dos nossos pecados. Ele pode nos dar vida eterna. Versículo 50, Jesus disse: você crê porque eu disse que eu ouvi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Infelizmente, ainda hoje, irmãos, tem pessoas que só creem em Jesus por causa dos seus milagres. Já disse várias vezes isso, mas é uma verdade. Tem pessoas que creem em Jesus só por causa dos milagres.
vão à igreja só por causa de milagres. E esquecem o verdadeiro milagre. O milagre da cruz. O que eu preciso e que eu quero mais de milagres se eu tenho a cruz, se eu tenho vida eterna? Jesus ressuscitou, meus irmãos. Ele vive. Ele se entregou em nosso lugar. Que milagre que nós precisamos mais. Sim, eu amo a mensagem da cruz. O maior milagre já aconteceu. Se não fosse por esse tão grande milagre, nós não estaríamos aqui nessa noite. Nós estaríamos condenados, estaríamos mortos. O milagre da cruz aconteceu. E quem crê em Jesus, que Ele morreu e ressuscitou, este sim viverá o maior milagre, viverá a vida eterna com Deus. Versículo 51. Então acrescentou: digo-lhes a verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa imagem do versículo 51 nos lembra do sonho de Jacó em Gênesis 28, 12. Mas agora existe uma diferença fundamental. Quando Jesus diz que os anjos de Deus subiam e desciam sobre o Filho do Homem, Jesus estava dizendo que Ele era a escada. Jesus se apresentou como o canal para as pessoas da revelação de Deus para o homem. O que foi um sonho para Jacó, hoje é uma realidade para nós. Hoje é uma realidade para nós. O que Jesus quis dizer a Natanael, assim como Jacó experimentou a revelação sobrenatural de Deus, assim também você e os outros discípulos irão experimentar. O sonho antigo de Jacó se cumpriu em Jesus. Meus irmãos, Jesus está dizendo aqui que Ele é o caminho. Ele é o caminho para o céu. E é somente através de Jesus que nós vamos chegar a Deus, que nós chegamos a Deus. Somente através de Jesus nós podemos ter vida eterna. Ele é o caminho. Não existe outro. Queremos ir para o céu? Precisamos crer em Jesus. Precisamos crer que Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Ele é o Senhor das nossas vidas. Não existe caminho para a salvação se não for através de Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Venham e vejam. Venham e vejam. Concluindo, e a grande ideia, é a coisa que eu gostaria que os irmãos saíssem nessa noite pensando, é que o cristianismo não é um lugar para nós ficarmos parados. O cristianismo é o caminho para nós andarmos. O cristianismo não é o lugar para nós ficarmos parados, mas o cristianismo é o caminho para nós andarmos. Para andarmos por esse caminho, precisamos estar dispostos. A relação que temos com Jesus não nos tira desse mundo, mas essa relação nos dá responsabilidade,
de testemunharmos sobre ele. 2. Para andarmos por esse caminho, precisamos crer sem condições. Sabemos quem é Jesus, sabemos que ele foi moído naquela cruz para nos libertar, sabemos que o seu Espírito hoje habita em nós, sabemos que não existe outro Deus a não ser Jesus, a não ser Deus, e precisamos crer nele sem condições. Quando andamos por esse caminho, não há como resistir. Não há como resistir. Quando Jesus nos chama, nós não temos dúvidas. Nós não temos dúvidas. Natanael não teve dúvida e seguiu a Jesus. Que nós também não tenhamos dúvidas e que nós possamos seguir a Jesus com toda a nossa vida. Com toda a nossa vida. Não partes dela, mas com toda a nossa vida. Venha e vejam. Venham e vejam. Venham e vejam. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, pelo privilégio da salvação. Pai, que nós possamos ser crentes dispostos, ó Pai, a Te servir. Que nós possamos entregar a nossa vida integralmente, Senhor, a Ti e a Tua causa, a Ti e ao Teu reino, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, crer em Ti sem condições, que a gente não venha ficar colocando justificativas porque eu não sirvo a Ti, Pai. Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Perdoa, Senhor, a nossa negligência. Perdoa, Senhor. Porque nós sabemos quando o Senhor nos chama de uma maneira verdadeira, uma maneira irresistível. Que nós possamos entregar as nossas vidas. Se tem pessoas aqui que nunca se encontraram com Jesus, que elas possam se entregar, que elas não possam resistir. Que o Teu Espírito Santo venha fazer a obra nessas vidas. E as pessoas que Te conhecem, que entregaram as suas vidas, continue de fé em fé, de glória em glória, a seguir esse Cristo que se entregou por nós. E que nós possamos vê-lo dia após dia. Que nós possamos nos santificar, nos entregarmos dia após dia. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Teu Espírito Santo sejam com a Tua igreja aqui, hoje e para sempre. Amém.